Eu tenho a caixinha até hoje. Aliás, eu tenho umas 3 ou 4 caixinhas que ele fez para mim. Eu tenho os brinquedos que ele fez para mim, de madeira. Essa semana até lembrei muito que eu fui na roda gigante, né? Eu tenho uma roda gigante que meu pai fez para mim, que funciona, tem motor e tudo. É, Meu pai, assim, eu não tenho nem como descrever assim meu pai. Meu pai é a pessoa em quem eu penso quando eu tenho muita vontade de ter um colo, é do colo dele que eu me lembro, sabe? Que ele chegava do trabalho e sentava no sofá. A gente morava numa casa muito, muito, muito pequena, muito pequena. Mas tinha um sofazinho, onde a gente sentava para ver TV e eles, principalmente quando eu estava assim doentinha, ele chegava do trabalho, aí tomava o banho dele, comia e tal, sentava e eu deitava a cabeça no colo dele e ele ficava coçando as minhas costas. Eu tenho mania até hoje de. Eu sou doida por alguém que coça as minhas costas. Isso tudo é lembrança do meu pai. É o colo que eu mais sinto saudade e é o colo que não posso falar do meu pai. Então vamos mudar de assunto, né, Serginho? Pois Vamos é. mudar de assunto. Para Assim, de eu maltratar não a sei se a Mônica, gente Paulo vai. Eduardo. Enfim, né? Você quer falar de Grey's Anatomy ou de Caverna do Dragão? O que a gente tá falando aqui, eu acho que a Mônica nunca deu uma entrevista onde ela não falou de dublagem, Tá né? parecendo. Acho que Tá, Gente, é tá, pa- verdade. tá parecendo do Paulinho Mosca que a gente não falou de música, né? a gente não falou de música com o Paulinho Mosca. Eu confesso que eu tô gostando, porque já falou muito de dublagem. Hoje a gente está conhecendo uma Mônica, a gente está conhecendo a Mônica Angélica hoje, na verdade. Essa que é a É, verdade. Esse nome que eu adoro, só que não. É. Mas enfim, né? Tá tudo Mônica certo. Angélica sempre me lembra minha mãe quando ia me dar uma bronca, né? Óbvio, né? Que era assim, Mônica Angélica. Eu acho Então, que meu assim, pai nunca Mônica, me chamou de Mônica Angélica enquanto ele existiu. Acho que nunca ele me chamou de Mônica Angélica. Mas a minha mãe era muito braba, sabe? Nossa, minha mãe era braba beça. Muito controladora, muito muito capricorniana. Minha mãe era capricorniana e a minha filha é capricorniana, né? Às vezes eu falo assim para Carol, eu falo assim, porra, se a genética fosse a mesma, talvez não parecesse tanto, porque capricorniano é autoritária beça, né? E minha mãe era muito autoritária. Nossa, minha mãe era autoritária pra caramba. Mas tinha aquela função, né, das mães de antigamente, das mulheres de antigamente, né? Ela casou e aí viveu para a família, né? Abandonou o emprego. Ela, quando casou com meu pai, ela trabalhava. Mas aí logo engravidou do primeiro filho e aí abandonou o emprego e viveu a vida para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, enfim. Mas ela era braba. Ela era bem braba. ô, Mônica, você falou da Carol. Eu tenho duas perguntas para fazer, uma da sua mãe e uma da Carol. Qual que você quer que eu faça primeiro? Da minha mãe, pode fazer. Da sua mãe. Então tá. Eu sei que, por mais que sua mãe fosse rígida e brava, eu sei que você gostava de ir com ela na mercearia e ficar vendo a moça que mexia na caixa registradora. Foi daí que veio essa vontade de ser caixa de supermercado? Lógico, imagina você apertar aqueles botõezinhos e abrir uma gaveta cheia de dinheiro. É claro que eu gostava daquilo. Claro que eu gostava daquilo. E eu queria. Aí, no começo, né, quando eu era bem pequena, não era supermercado, era mercearia mesmo, né? Sim. Armazém, mercearia. O primeiro supermercado que eu fui na minha vida, é, Serginho deve lembrar, foi da rede Peg Pag. Lembra, Serginho? com certeza. Lembro também. Eu Peg lembro também. Pag. Inaugurou um Peg Pag quase em frente à minha casa.
Mas aí eu já tinha, não sei que idade que eu tinha. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um supermercado. E aquilo era o máximo, né? Nossa, aquilo era o máximo. É, e aí as caixas do supermercado eram muito mais modernas, porque a caixa da mercearia ainda era aquela de manivela, sabe? Lembra, Serginho? Que ela funcionava tanto elétrica quanto manivela, mas na maior parte do tempo, acho que para economizar na conta de luz, eles usavam na manivela. Eu achava aquilo, eu amava o barulhinho dos teclados. Eu tinha uma vizinha chamada Verinha, e a Verinha era secretária. E, como toda secretária, ela era datilógrafa, né? E ela tinha uma máquina de escrever em casa. Você sabe que era o máximo, porque ela deixava eu brincar na máquina de escrever dela, né? Eu gostava do negócio do tecladinho, né? De ficar ali. Mas a caixa do supermercado, ou caixa, né? Do supermercado, eu gostava mais porque era a gavetinha que saía dinheiro. Nossa, eu A máquina de achava escrever aquilo não tem, né? maravilhoso. A máquina de escrever não tem dinheiro, né? A máquina de escrever não tinha dinheiro, pois é. Mas eu fiz curso de datilógrafa, tá? Eu sou datilógrafa. É, ASDFG. Pois é, ASDFG. sou péssima digitadora, péssima. Mas eu fiz curso de datilografia e me formei até com uma nota boa. Foi, acho que 8, sei lá, foi até uma nota, não foi ruim, não. Mas hoje em dia não, na verdade, eu não sei digitar mais, né? Gente, fica metendo essa mala aí, entrou na escola alfabetizada já, fica aí com graça, para. Ai, até isso você sabe, sim, a minha mãe me alfabetizou em casa. E interessante, né? Porque minha mãe não tinha concluído nem o curso primário na época, que era até o quarto ano, né? É, mas ela que me alfabetizou. Quando eu entrei para a escola, eu já fui. Eu fiz alguns dias só do que era pré-primário, se não me engano, na época. E fui logo para o primeiro ano porque eu já sabia ler, já sabia escrever. Foi minha mãe que me alfabetizou. Isso aí. Antigamente as mães É, alfabetizavam, né? Tinha um tempo, enfim. porque assim, né? Ela falou da Carol, né? Então, Carol que é dubladora também, que é médica, enfim, né? Que quase Filha de um nasceu no casal. estúdio. Pois é. E assim, na época da Herbert Richards, por exemplo, você e o Mário trabalhavam demais. Eu imagino a loucura que era, né? Hoje vocês dublam por pedacinhos, naquela época não, todo mundo junto, e tal. A minha pergunta para você é: nessa época pesada de Herbert Richards, você e o Mário Jorge, você tem ideia quantas vezes você deixou a Carol na casa da Dolores para ir dublar com o Mário? Dolores é uma outra pessoa. Eu tive muita sorte, eu tenho muita sorte. Mas respondendo logo a sua pergunta, não faço ideia, porque a casa da Dolores e do Garcia eram a segunda casa da Carol. Em algumas temporadas, talvez fosse até a primeira, né? Ela às vezes passava mais horas na semana lá do que em casa. É, eu sempre falo, né, que eu tenho muita sorte. Ao longo da minha vida inteira, eu sempre tive mães de plantão. Sempre entrava alguém na minha vida para ocupar esse papel de mãe, né? Porque, como eu falei, eu fui adotada, né, com 1 ano de idade, mas a minha mãe morreu, eu tinha 13 anos, eu era muito novinha, né? E a partir dos 13 anos, ao longo da minha vida inteira, até hoje eu acho, eu sempre tive mulheres que me ajudaram em determinados momentos. E eu grávida, eu tive algumas mulheres que me ajudaram muito, né, quando eu estava grávida.
Porque a gente grávida fica muito sensível, né? Tem todas essas coisas. Apesar de que eu não tinha tempo para pensar nisso, não. Eu tinha que trabalhar muito, porque eu engravidei com 22 anos, e aí eu comprei o primeiro apartamento. Então, eu com 23 anos eu já estava pagando financiamento. E tinha que um apartamento para mobiliar, né? Tinha uma filha para criar, enfim. Eu não tinha muito tempo para ficar nessa assim, ai, porque eu tô sensível, não. Não tinha muito tempo para isso. Mas claro que tem horas que a gente quer um colo, né? Aquele dia que você tá passando mal, de repente, enfim. E quando Carol nasceu, né, propriamente, a Dolores, é, um mês antes de Carol nascer, a Dolores mandou um presente no chá de bebê, né? Ela não foi, ela não pôde ir, mas ela mandou um presente e escreveu assim para mim. Para Carol, na verdade, né? Que a gente já sabia que era Carol. Carol, o seu cantinho aqui em casa já está reservado. Venha quando quiser. E eu achei muito fofo aquilo, porque eu até era amiga da Dolores, mas eu não tinha tanta intimidade com ela assim, né? E achei que ela foi muito generosa. Ela morava do lado da Herbert. E de fato, e de fato, ali a nossa amizade se estreitou e ela foi uma mãezona para Carol e para mim, né? Para mim. É, porém, nunca deixou a Carol chamá-la de tia, nem de vó, nem de nada. Ela desde sempre falou: meu nome é Dolores. Meu nome é Dolores. Você me chama do que você quiser. Não é que ela não tenha deixado chamar. Você me chama do que você quiser. Mas o meu nome é Dolores. Se você quiser me chamar de Dolores, esse é o meu nome. Não tem problema nenhum de você me chamar de Dolores. Porque ficava todo mundo assim, avó. Não, não sou avó. Se ela quiser me chamar de vó, de tia, do que ela quiser. E a Carol cresceu chamando ela de Dolores, embora o amor fosse o amor realmente de uma avó, de uma madrinha, de uma tia, sei lá, de uma mãe. É, foi assim. A Dolores foi uma pessoa incrível na minha vida, me ajudou demais. Me dava Vale Night direto. Me dava Vale Night, Vale final de semana. Às vezes eu falava assim, não, não leva, para que vai levar a Carol? 11h30 da noite, vai levá-la agora para amanhã, 8 horas da manhã, tá aqui de novo, deixa ela estar dormindo, deixa ela ir. E assim foi. E final de semana, não, vai curtir com seu marido, deixa ela aqui, a gente vai passear, não sei o quê. E Carol ficava amarradona na casa dela, né? Carol, aos 4 anos, disse que ia sair de casa e ia morar com ela. Carol, aos E quatro aí, anos, eu briguei com ela por algum motivo. Ela pegou a mochila, eu vou morar com a Dolores. Eu falei, e então aí, vai. mas e aí, Hã? como é que ficou a carência e a insegurança da Mônica Rossi nessa hora? Eu fui, eu liguei para Dolores, eu liguei para Dolores, durona, durona. Liguei para Dolores e falei, olha, a Carol resolveu que quer morar com você. Tá me fazendo aqui um monte de malcriação. Falou que vai morar com você, eu estou levando ela. Eu estava indo para lá de qualquer maneira. Estou levando ela. Aí a Carol foi, abriu a gaveta, pegou as roupas que ela mais gostava, pegou umas 4 Barbies, botou na mochila e fomos embora. Aí, obviamente, né, que pelo caminho a gente já estava de bem e tudo. E, e aí, quando chegou lá, Dolores, que é isso? Você sabe que a minha casa é sua casa, que é sua casa também. Mas não vai deixar de morar com a sua mãe por causa disso. Brigou, já tá tudo bem. A Dolores, eu aprendi muito a lidar com criança com a Dolores, sabe? Assim, além de ter feito o curso normal, né, que me ensinou bastante, eu aprendi muito com a Dolores, né? Aprendi coisas tipo, não se mente para criança. Não se promete aquilo que não se pode cumprir. Se prometeu, tem que fazer.